Dizem que ficar sozinho é fracasso. Eu discordo completamente. E talvez essa seja a verdade mais polêmica que você vai ouvir hoje. Em muitos casos, é infinitamente mais saudável estar sozinho do que ao lado de um narcisista. Sim, narcisista, seja ele homem ou mulher, porque a solidão pode doer, mas o narcisismo corrói em silêncio, e quase ninguém fala isso com clareza. Existe uma mentira perigosa que repetem para você. Relacionamento exige sacrifício, mas ninguém explica que sacrifício constante da própria identidade não é amor, é erosão emocional. O mais curioso, muitas pessoas só descobrem o quanto estavam sendo drenadas depois que ficam sozinhas, e é aí que algo inesperado acontece. A mente clareia, a energia volta, a culpa diminui, como se uma névoa finalmente se dissipasse. Neste vídeo, você vai entender por que a ausência de um narcisista pode trazer mais paz do que a presença constante dele. Vai perceber sinais que talvez já tenha vivido, mas nunca conectou. E quando enxergar essa sequência com clareza, algo muda por dentro. Porque a pergunta não é se dói ficar sozinho. A pergunta é, quanto está custando continuar? Motivo 1. Você não precisa se explicar o tempo todo. Com um narcisista, qualquer conversa vira tensão. Uma frase simples ganha peso exagerado. No narcisismo, tudo pode ser distorcido. O jeito de falar, o tempo de resposta, até o silêncio vira motivo de crítica. A pessoa passa a viver se defendendo antes mesmo de ser atacada. Justifica sentimentos, escolhas e limites, como se estivesse sempre errada. Isso desgasta por dentro. A espontaneidade desaparece, porque qualquer palavra pode ser usada contra ela. E quando percebe, está pedindo desculpa por coisas que nem deveria questionar. Sozinha, o cenário muda. Não há um narcisista transformando cada emoção em problema. Se está triste, pode estar triste. Se precisa de silêncio, simplesmente fica em silêncio. A autodefesa deixa de ser automática. A paz começa quando ela entende que não precisa provar nada o tempo todo. O estoicismo ensina que não vale a pena gastar energia tentando controlar o julgamento alheio. E na prática, ela sente isso. A mente desacelera. O corpo relaxa. Não há plateia esperando um erro. Pense numa situação comum. Ela chega cansada e diz: hoje foi difícil. Com um narcisista, isso poderia virar comparação ou ironia. Sozinha, a frase termina ali. Não há disputa por sofrimento. Não há invalidação. Parece algo simples, mas muda tudo. Quando não existe julgamento constante, a identidade começa a se fortalecer. Ela volta a confiar na própria percepção. E essa confiança é algo que o narcisismo tenta enfraquecer pouco a pouco. O mais libertador é perceber que valor não depende de explicação. O narcisista exige justificativas porque precisa manter controle. Fora dessa dinâmica, a vida fica mais leve. Não se trata de isolamento, mas de autonomia emocional. Ela entende que não precisa convencer ninguém para merecer respeito. E quando a autodefesa deixa de ser rotina, surge algo raro, tranquilidade verdadeira. Motivo 2. Sua energia não é drenada diariamente. O narcisismo não cansa apenas nas grandes discussões. Ele desgasta nas pequenas coisas do dia a dia. Com um narcisista, há sempre uma tensão invisível no ar, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. A pessoa aprende a vigiar o próprio tom de voz, a medir palavras, a antecipar reações. Vive em alerta constante. Esse estado de vigilância emocional consome energia de forma silenciosa. Não é só discussão, é expectativa de conflito. E viver assim drena mais do que qualquer rotina pesada de trabalho. Com o tempo, ela começa a confundir tensão com normalidade. Acha que relacionamento é isso mesmo: cuidado excessivo, medo de errar, sensação de estar sempre devendo algo. O narcisista pode até alternar momentos de calma com críticas sutis, o que aumenta ainda mais a confusão. O corpo fica rígido, a mente acelerada. Dorme, mas não descansa. Ri, mas não relaxa. A energia vai embora aos poucos, como bateria que nunca carrega totalmente. E o mais perigoso é que isso acontece sem alarde. Sozinha, o silêncio tem outro significado. Não é punição, não é indiferença calculada, é descanso. Ela pode sentar no sofá sem sentir que precisa resolver um problema emocional.
Pode ficar quieta sem medo de ser acusada de frieza. A mente começa a desacelerar. A respiração fica mais profunda. Parece simples, mas é transformador. Quando não há narcisista por perto, não há necessidade de constante autovigilância. A energia que antes era usada para sobreviver volta a ser usada para viver. É aí que ela percebe algo poderoso. O cansaço que sentia não era fraqueza pessoal, era consequência do narcisismo. O estoicismo ensina que devemos preservar nossa energia para o que realmente importa, e não desperdiçá-la tentando administrar o ego alheio. Sem o desgaste diário, ela começa a produzir mais, pensar melhor, sorrir com mais leveza. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque a drenagem constante parou. E quando a energia para de ser sugada, a vida ganha outra cor. Motivo 3. Você não vive em confusão mental. O narcisismo não ataca apenas emoções, ele ataca a percepção da realidade. Com o narcisista, fatos simples começam a ser questionados. Ele diz algo hoje e nega amanhã. Promete, depois acusa você de ter entendido errado. Aos poucos, a pessoa começa a duvidar da própria memória. Será que eu exagerei? Será que eu entendi errado? Essa névoa mental não surge de uma vez. Ela se instala devagar, e quando percebe, já está pedindo desculpa por coisas que nunca fez. A confusão vira rotina silenciosa. Esse processo tem nome, mas mais importante que o nome é o efeito. Culpa constante, insegurança crescente, medo de confiar na própria intuição. O narcisista distorce situações e cria versões alternativas dos fatos com tanta convicção que a pessoa começa a achar que é sensível demais. A autoestima enfraquece, a mente entra em looping. Cada conversa vira um quebra-cabeça difícil de montar, e o mais assustador é que ela sabe que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que. Sozinha, a realidade volta a ter contornos claros. O que foi dito, foi dito. O que aconteceu, aconteceu. Não há manipulação de narrativa, não há inversão de culpa. A mente começa a organizar as peças sem interferência. Ela lembra de situações passadas e percebe padrões que antes estavam encobertos. A confiança interna reaparece pouco a pouco. Não é mágica, é ausência de distorção. Sem o narcisista criando versões paralelas da verdade, o pensamento ganha firmeza. E firmeza mental é liberdade. É nesse ponto que o estoicismo faz sentido de forma prática. Ele ensina a confiar na própria razão e a observar os fatos com clareza. Longe do narcisismo, ela percebe que nunca foi confusa. Estava sob manipulação constante. A névoa se dissipa. As decisões ficam mais seguras. Ela volta a dizer, eu sei o que vi, sem medo. E quando a mente deixa de ser campo de batalha, a paz deixa de ser teoria e vira experiência real. Motivo 4. Não há competição invisível. Com um narcisista, amor raramente é parceria. Vira disputa disfarçada. No narcisismo, até elogio pode carregar comparação oculta. Ele menciona outra pessoa sem intenção, mas a mensagem chega clara. A pessoa começa a se perguntar se está sendo medida o tempo todo. Roupa, carreira, aparência, até conquistas viram critério de competição. Nada é simplesmente celebrado. Há sempre uma sombra de rivalidade pairando, e viver sob comparação constante corrói a espontaneidade. Ela passa a performar, não a viver. Essa competição invisível cria ansiedade silenciosa. Ela tenta ser suficiente, mas a régua muda toda semana. Se evolui, o narcisista minimiza. Se relaxa, ele critica. É um jogo em que as regras nunca são claras. E o pior, a disputa não é declarada, então ela nem sabe exatamente contra o que está lutando. A energia que deveria ir para crescimento vai para provar valor. E provar valor o tempo todo é um cansaço que ninguém vê, mas que pesa. Sozinha, não há plateia avaliando cada passo. Ela não precisa disputar atenção, carinho ou reconhecimento. Se alguém a elogia, é simples, direto, sem triangulação. Se ninguém elogia, ainda assim ela sabe o próprio valor. Parece detalhe, mas muda a postura. Ela deixa de competir e começa a existir. E existir, sem precisar ser melhor que alguém para merecer espaço, é libertador. O narcisista transforma amor em ranking. Fora disso, a vida volta a ser relação. É nesse ponto que o estoicismo ensina algo essencial. Comparação constante é prisão mental.
Longe do narcisismo, ela entende que seu valor não depende de superar ninguém. Não há disputa, há presença. Ela trabalha, se cuida, se desenvolve por escolha, não por medo. E quando a competição invisível desaparece, surge algo raro, segurança tranquila. Não aquela arrogância forçada, mas a firmeza de quem sabe que não precisa concorrer para ter lugar. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então presta atenção agora. Existe uma coleção completa que aprofunda exatamente isso que estamos falando aqui. É um livro virtual. Você recebe no celular e no e-mail na hora, sem esperar nada físico. Ele organiza o que o narcisismo fez com você e mostra como reconstruir sua força, mesmo sozinho ou sozinha. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se esse conteúdo já está te ajudando, se inscreve no canal para continuar aprendendo. Motivo 5. Seus limites são respeitados. Com um narcisista, limite não é visto como algo saudável. É tratado como afronta. No narcisismo, quando ela diz não, muitas vezes ouve que está exagerando, sendo egoísta ou criando problema onde não existe. O simples ato de se posicionar vira desafio direto ao controle do outro. O narcisista testa, insiste, provoca, como se quisesse provar que sua vontade é superior. Aos poucos, ela começa a ceder para evitar conflito. E cada pequena concessão vai enfraquecendo sua firmeza interna. O mais perigoso é que isso acontece de forma sutil. Ele não invade de uma vez. Ele empurra milímetros por dia. Primeiro questiona um limite pequeno, depois ironiza outro. Em seguida, culpa você por manter sua posição. Quando percebe, ela já está explicando por que precisa de espaço, por que não gostou de algo, por que quer respeito. O limite deixa de ser natural e vira justificativa. E viver assim cria tensão constante, porque a qualquer momento ele pode tentar ultrapassar de novo. Sozinha, o não volta a ter força. Não precisa ser gritado, não precisa vir acompanhado de defesa elaborada. É apenas um limite claro, e limite claro traz paz. Ela pode decidir não atender uma ligação, não aceitar um convite, não tolerar um comentário desrespeitoso. E ninguém a pune por isso. Não há chantagem emocional, não há silêncio estratégico para gerar culpa. Há autonomia. O narcisista vê limite como ameaça. Fora do narcisismo, limite é maturidade. É aqui que o estoicismo mostra sua força prática. Você não controla o comportamento do outro, mas controla a sua postura. Quando ela aprende a manter limites sem se desculpar, algo muda profundamente. A autoestima se fortalece porque ela começa a confiar nas próprias decisões. O espaço pessoal deixa de ser luxo e vira necessidade reconhecida. E, curiosamente, quando os limites são respeitados, até o afeto se torna mais saudável. Porque respeito não é favor, é base. Motivo 6. A culpa desaparece. O narcisismo tem uma habilidade impressionante: transferir responsabilidade com naturalidade. Com um narcisista, quase tudo acaba recaindo sobre ela. Se ele explode, a culpa é dela por provocar. Se ele se afasta, foi porque ela não soube agir. Aos poucos, a culpa começa a se acumular como um peso invisível. Ela passa a revisar cada atitude tentando descobrir onde errou. Vive pedindo desculpa por conflitos que não criou. E quanto mais tenta consertar, mais se sente inadequada. Esse mecanismo é silencioso e constante. O narcisista projeta falhas, inseguranças e frustrações, mas apresenta tudo como se fossem defeitos dela. Ela começa a carregar emoções que não são suas, sente vergonha por limites legítimos, sente medo de desagradar, sente culpa por simplesmente existir fora das expectativas dele. A mente entra em estado de alerta permanente. A pergunta vira rotina: o que eu fiz de errado agora? E viver assim desgasta a autoestima de forma profunda. Sozinha, algo começa a se reorganizar. A culpa injusta perde força. Ela revê situações antigas e percebe que muitas acusações eram distorções. A respiração fica mais leve porque não há cobrança constante. Não existe alguém reinterpretando tudo para fazê-la se sentir menor. A ausência do narcisista não elimina todos os problemas, mas elimina a manipulação constante da responsabilidade. E isso muda a forma como ela enxerga a própria história. O estoicismo ensina que cada um
deve assumir apenas aquilo que realmente lhe pertence. Longe do narcisismo, ela começa a aplicar isso na prática. Aprende a diferenciar erro real de culpa imposta. Aprende a dizer, isso não é meu, sem medo. E quando a culpa fabricada desaparece, sobra espaço para algo muito mais saudável. Responsabilidade consciente, sem peso exagerado. É nesse momento que ela percebe que não era fraca, estava apenas carregando fardos que nunca foram dela. Motivo 7. Você volta a se reconhecer. Relacionamentos marcados pelo narcisismo não começam destruindo identidade de uma vez. Eles vão apagando aos poucos. Com um narcisista, ela começa a adaptar gostos, opiniões e até sonhos para evitar conflito. Primeiro deixa de ouvir uma música que ele critica. Depois evita uma amizade que o incomoda. Em seguida, muda o jeito de se vestir para não provocar comentários. Quando percebe, já não sabe mais o que realmente gosta. A personalidade vira estratégia de sobrevivência. O narcisista raramente diz, mude quem você é. Ele sugere, ironiza, compara, desaprova com sutileza. E isso vai moldando o comportamento. Ela começa a se observar o tempo inteiro, como se estivesse sendo avaliada. A espontaneidade some. A alegria natural diminui. Até o riso fica contido. No narcisismo, a identidade do outro precisa ser enfraquecida para que o controle funcione. E quando a identidade enfraquece, a autoestima a acompanha. Ela passa a se definir pelo olhar dele, não pelo próprio critério. Sozinha, o processo se inverte. No começo, há silêncio, e o silêncio pode assustar. Mas nesse espaço, surge algo precioso, reencontro. Ela volta a ouvir as músicas que gosta, retoma hábitos antigos, redescobre opiniões que tinha guardado. Pequenas decisões passam a refletir quem ela realmente é. Não há narcisista comentando cada escolha. Não há comparação constante. Há espaço para experimentar, errar, aprender. A identidade começa a se reconstruir, tijolo por tijolo, com mais consciência. É nesse ponto que o estoicismo ganha sentido prático. Ele ensina que a verdadeira força vem de dentro, não da aprovação externa. Longe do narcisismo, ela percebe que sempre teve valor. Apenas estava sob influência constante. A autoconfiança não volta de um dia para o outro, mas cresce com cada escolha alinhada à própria essência. E quando ela se reconhece de novo no espelho, não é arrogância, é reconexão. Reconexão com quem sempre foi, antes de precisar se adaptar para sobreviver. Motivo 8. A solidão dói, mas a manipulação destrói. Estar sozinho nunca foi apresentado como algo confortável. A solidão pode trazer silêncio demais, pensamentos demais, lembranças que ainda incomodam. Existe um vazio inicial, sim. Existe aquele momento da noite em que a casa fica quieta e a mente começa a revisitar o passado. Isso é humano, mas é importante entender uma diferença essencial. A solidão machuca, porém não distorce sua realidade. Ela pode doer, mas não enfraquece sua identidade. Já o narcisismo atua de forma contínua, corroendo por dentro, sem que a pessoa perceba de imediato. Com um narcisista, o desgaste não é pontual, é constante. Não é uma dor isolada, é uma sequência de pequenas feridas emocionais. É a crítica disfarçada de conselho, é o silêncio usado como punição, é a inversão de culpa que faz você se sentir errado por reagir ao desrespeito. A manipulação não aparece como agressão explícita o tempo todo, ela vem em doses controladas, e justamente por isso é tão perigosa. O narcisismo mina segurança, autonomia e confiança lentamente, como água que infiltra sem alarde. Sozinha, a dor pode aparecer, mas ela é limpa. Não há alguém distorcendo fatos, competindo por atenção ou drenando energia emocional. A tristeza vem, mas também passa. Ela pode chorar, refletir, reorganizar pensamentos. Não há manipulação transformando cada emoção em fraqueza. A solidão permite reconstrução, permite silêncio verdadeiro, não aquele silêncio tenso que antecede uma discussão. E nesse espaço, a pessoa começa a perceber que paz não é ausência de companhia, é ausência de desgaste constante. É aqui que o estoicismo oferece uma perspectiva poderosa. É melhor enfrentar uma dor temporária do que permanecer em uma situação que corrói a alma diariamente.
Longe do narcisista, ela entende que estar só pode ser desconfortável, mas não destrutivo. Já permanecer no narcisismo significa aceitar uma erosão contínua da própria essência. Uma dor ensina e passa. A outra consome e enfraquece. E quando ela compara as duas experiências com honestidade, começa a perceber que talvez a solidão nunca tenha sido o verdadeiro problema. Se tudo isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu escolho minha paz. Não é só uma frase, é um compromisso público com a própria libertação. Quando você declara isso, você começa a virar a chave por dentro. Você não é fraco, não é confuso, não é exagerado. Você só passou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisismo distorce, culpa e faz você duvidar até do que sente. Existe uma ferida real. A dor não foi invenção sua, mas também existe um caminho claro de reconstrução. E ele começa com clareza. Clareza sobre o que você viveu. Clareza sobre como o narcisista, seja ele homem ou mulher, age. Clareza sobre como sair desse ciclo sem se perder de novo. Por isso, você precisa acessar o material que está disponível. Não como curiosidade, mas como ferramenta de organização emocional. Ele coloca em ordem tudo aquilo que você sente, mas nunca conseguiu nomear. Agora não é apenas um conteúdo isolado. É uma coleção completa, estruturada para guiar você passo a passo. Um dos materiais revela a linguagem, os jogos mentais e os padrões do narcisista. O outro trabalha a reconstrução da sua autoconfiança, da sua identidade e da sua força interna. Um complementa o outro. É continuidade do que você aprendeu aqui. E deixa eu explicar de forma simples. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e também no seu e-mail. Não precisa esperar entrega física. Não precisa sair de casa. Pode ler com calma, no seu ritmo, revisitar quando quiser. Está tudo organizado para facilitar, principalmente se você prefere algo claro, direto e sem complicação. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. É direto, sem mistério. Se você quer parar de viver em dúvida e começar a viver com firmeza, vá lá agora e depois volte aqui e escreva: eu comecei. Porque isso é mais do que baixar um material. É assumir uma nova postura. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Você não está sozinho nem sozinha. E a partir de hoje, você não caminha mais sem direção. Até o próximo vídeo.